Ao ler algumas notícias que dominaram o noticiário desta semana, me veio à mente um poema que marcou os anos 60, No Caminho de Mayakovsky, de Eduardo Alves da Costa. Penso que alguns versos desse poema retratam com perfeição o que estamos vivenciando nos últimos anos em nosso país. Então quero fazer com você um exercício de analogias nos versos de 3 estrofes desse poema. Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde compartilho análises de fatos que influenciam o nosso cotidiano, amparados em uma experiência de mais de 30 anos no segmento financeiro, sendo que destes 20 anos em auditoria. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. A primeira flor roubada é sempre discreta. É aquele sinal de que algo está errado, mas ninguém quer comprar briga e se incomodar por uma simples flor. No Brasil, essa flor pode ser representada pela meritocracia dando lugar por alinhamento partidário, ou seja, cargos em empresas públicas virando moeda de troca. Encontros entre políticos, magistrados e empresários em eventos para falar de Brasil, mas realizados no exterior, fora dos holofotes da mídia nacional. Essa primeira flor arrancada também pode ser o primeiro débito irregular na conta de um aposentado, conflito de interesses ignorados, licenças para operar no mercado financeiro concedidas pelo Banco Central a quem jamais deveria obtê-las, alertas técnicos engavetados. Então, na primeira noite, tudo parece pontual, afinal, é só uma flor, não vale a pena se incomodar com isso. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. O abuso deixa de ser exceção e vira política de governo. Cargos técnicos e diretorias em estatais substituídos em massa por pessoas alinhadas politicamente. Decisões atropelando critérios técnicos. Agências reguladoras virando braços do executivo. Empresas públicas loteadas. Juízes acumulando papéis incompatíveis, o de vítima, acusador, investigador e julgador, tudo no mesmo processo. O cão, nossa defesa institucional, é morto. TCU intimidado ou ignorado. Banco Central, CGU e CVM fazendo vistas grossas. Auditorias sem independência. Corregedorias decorativas. A corrupção deixa de ser acidente, vira modelo de negócios. A sociedade se divide. Uma parte depende do Estado e aceita tudo por sobrevivência. Outra idolatra políticos, movida pelo ódio ao adversário. Outra vive desesperançada, torcendo para alguém não tão sujo. Todas têm algo em comum, já não dizem nada. A exceção vira precedente. O precedente vira regra. E o jardim perde suas flores sem manchete, sem escândalo, sem indignação. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e arranca-nos a voz da garganta e já não dizemos nada. Quando o sistema apodrece, até o mais frágil avança. Exemplo, o Banco Master. Pequeno, recém-criado, sem musculatura. Ainda assim, assumiu operações desproporcionais. Cresceu sem lastro, aproximou-se de grupos políticos, driblou controles, deixou o rombo bilionário para o Fundo Garantidor de Crédito e, por consequência, para a sociedade. Ele apagou a luz e arrancou a voz da garganta porque auditores temiam direções politizadas, técnicos silenciaram para não perder cargos, conselheiros votaram com medo, reguladores, sabe-se lá por qual motivo, hesitaram. Servidores adotaram a autocensura. A voz técnica desapareceu. Ficou só o eco. Associações fantasmas e empresas de fachada acessam dados pessoais de aposentados, fazem débitos indevidos por anos, operam sem incômodo institucional. E as vítimas, impotentes? Afinal, o cão foi morto ou está domesticado, talvez em troca de um suculento petisco. Ao invés de termos um Rottweiler, temos agora um Lulu da Pomerânia para nos defender. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado no plantio, mas ao tempo da colheita lá estão e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. E quem planta? Trabalhadores e empresários da cidade, do campo, que têm em comum o dever de pagar uma alta carga tributária em troca de quase nada. E quem aparece na colheita? Apadrinhados, operadores, empresários privilegiados, políticos corruptos. Fundos de pensão de estatais? Quem plantou foram os participantes. Quem colheu? Gestores politizados, operadores de mercado e projetos miraculosos que geraram prejuízos bilionários. E na farra do INSS? Quem plantou? Trabalhadores e contribuintes. Quem colheu?
associações, fantasmas, seguradoras, quadrilhas formadas por servidores corruptos, bandidos travestidos de empreendedores protegidos por alguns políticos e por bancas de advogados renomados, entendendo-se por renomados, lobistas. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. No discurso, as instituições estão funcionando. Na prática, decisões cruciais ocorrem longe do cidadão. Cargos são loteados. Reguladores servem a interesses específicos. Ladrão de pote de margarina é preso, enquanto os responsáveis por crimes de colarinho branco, que saqueiam bilhões da sociedade, estão livres, ou, quando muito, obrigados a ficarem reclusos por um período em suas mansões, onde podem articular a sua defesa e planejar o próximo golpe. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. A força do Estado não age contra quem saqueia, age contra quem denuncia. E por temor, eu calo. Por temor, aceito a condição de falso democrata e rotulo meus gestos com a palavra liberdade, procurando, num sorriso, esconder minha dor diante de meus superiores. O temor cala o técnico do Banco Central, o técnico da CGU, o técnico do TCU, a auditoria interna do INSS, o gestor qualificado que fica isolado, o conselheiro de empresa temeroso. O silêncio vira estratégia de sobrevivência. Vivemos a democracia de vitrine. Discursos sobre transparência e governança, sobre democracia e soberania, combate ao crime organizado, respeito à diversidade, responsabilidade fiscal. Mas nos bastidores, cargos loteados, instituições capturadas, críticos punidos, regras manipuladas, gastos desordenados, crime organizado se expandindo, tomando conta das lacunas deixadas pelo Estado. E nos perguntamos, onde está a sociedade? Uma parte significativa permanece paralisada, anestesiada por camadas e mais camadas de programas sociais, benefícios, auxílios que se multiplicam a cada troca de governo. É a compensação silenciosa para que a sociedade feche os olhos diante da corrupção, diante da incompetência de sucessivas gestões incapazes de promover crescimento econômico sustentável. É um atalho eleitoral, um truque cínico para angariar votos e preservar o poder, e alimenta um ciclo vicioso que aprisiona justamente quem deveria ser libertado. Outra parte, também enorme, se declara de direita ou de esquerda, muitas vezes sem compreender o significado profundo desses rótulos. E não percebe que o bezerro de ouro que escolheu para idolatrar tem como principal objetivo manter-se no poder, a fim de manter as regalias para si, para sua família e aos aliados mais próximos. Enquanto isso, as pessoas brigam entre si, rompem amizades, dividem famílias, se esfolam nas redes sociais, defendendo políticos que sequer sabem que eles existem. Se observassem tudo com mais lucidez, sem paixões, perceberiam que talvez o único ponto real de afinidade com o líder que defendem cegamente seja o ódio direcionado ao outro lado. E existe ainda uma terceira parcela em nossa sociedade, a fiel da balança que decide as eleições, que apesar do cansaço de promessas não cumpridas, insistentemente procura se manter lúcida, muitas vezes apegando-se à oração, na esperança que um dia as coisas voltem ao normal, ainda que nem saibam mais o que significa normalidade. Talvez somente desejam que os três poderes do nosso Estado se atenham e cumpram rigidamente o que está previsto na Constituição, sem interpretações casuísticas de nossa Carta Magna, nem mais nem menos. Quem sabe isso seria um começo para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Aguardo uma nova opção, alguém que não precisa ser perfeito, nem imaculado, apenas alguém que não tenha mergulhado na lama da corrupção. E o poema No Caminho de Mayakovsky, de Eduardo Alves da Costa, termina com o seguinte verso: mas dentro de mim o coração ainda grita: mentira!